Vamos lá. Galera, como eu adiantei para vocês, eu vou fazer uma ordem um pouco diferente, eu pulo hidrografia, tá? Vou continuar então com vegetação, por quê? Bem, a frase já está aqui na lousa, não é? Vegetação é um espelho do clima. É justamente aí nesse sentido que nós vamos aí trabalhar na aula de hoje, tá? Falando um pouquinho das paisagens vegetais. E aí, não é? A gente vai definir ela de acordo com algumas características importantes. Por quê? Primeiro vem uma parte da aula que eu acho que é bem importante, que é um glossário, tá? Aí esse é o capítulo agora, para quem está procurando, deixa eu achar aqui para vocês, espera aí. Dos domínios morfoclimáticos, tá? Ele vai estar presente aí na página 511. Vamos lá. Esse não tá tão lento isso aqui. Pessoal, pela internet, como é que está? Uma travada legal. Deixa eu fechar. Dá uma travadinha aí já vai. Pera aí. Tira aqui. Já vai. Vamos lá. Acho que entra em casa, não entende nada. Eu odeio trabalhar sem mouse, gente. Agora tá indo. Bem devagar, mas tá. Foi, finalmente. Bem, galera, eu lembro que na aula passada eu cheguei até a começar a falar desse assunto, né? Chegou a dar uma iniciada aí sobre a vegetação, adiantando qual seria o tema. Eu expliquei para vocês que faria essa inversão. Então o que eu fiz? Eu pulei a hidrografia, eu vou falar primeiro da vegetação, porque a gente acabou de falar de clima, está fresco na nossa cabeça e a questão da vegetação tem muita influência. Mais uma questão, a abordagem está um pouco diferente, a apostila ela vai falar somente dos biomas brasileiros. Eu vou fazer rapidamente, só para não deixar em branco, para falar um pouquinho sobre os biomas mundiais, alguns que não existem no Brasil, tá bom? E aí depois eu dou uma explicada geral nos domínios morfoclimáticos, um pouquinho explicando a diferença entre isso e bioma, perfeito? Então vamos lá, primeiro a mesma frase que eu coloquei aqui, olha, a vegetação é um espelho do clima, por isso eu gosto de fazer logo na sequência de clima a aula sobre as paisagens vegetais, tá bom? Só que aí vem o que, pessoal? É importante, né, nessa associação com o clima, entender, não é, os tipos de vegetação. Então, por exemplo, olha, eu vou poder classificar uma vegetação, não é, de acordo com o grau de umidade, vai ver lá, não é? As plantas halófitas, adaptadas a ambientes salgados, tá? Eu tenho também as xerófitas, tá?
As plantas xerófitas, elas são adaptadas ao grau de umidade muito baixo, ou seja, ao clima semiárido ou clima árido. Eu tenho também as plantas que são higrófilas, né? Vocês lembram que uns exercícios da aula passada envolveu essas palavras já? Eu cheguei a adiantar para vocês, não é? Então o que acontece? Ambientes úmidos. E as hidrófitas, tá? Esse nome é fácil, só pensar em hidro. Hidro tem sempre a ver com água, tá? Então as plantas ali, as hidrófitas, são plantas adaptadas a viver dentro da água. Por exemplo, a gente vai ver que dentro da mata de igapó, que é aquela mata constantemente alagada na floresta amazônica, a gente tem, por exemplo, a Vitória régia, né? Uma planta que vive dentro da água. Então tem essa característica de acordo com o quê? Com o grau de umidade. Eu posso classificar de acordo com as folhas também. Como assim? O tipo de folha, né? Primeiro é se a folha é presente o ano inteiro ou se ela cai numa dada estação do ano. Então, por exemplo, a gente falou muito do clima temperado. No clima temperado, aquele que eu falei, né, que tem as 4 estações bem definidas, algo que acontece no clima temperado é que no outono as árvores perdem as folhas. Como chama esse tipo de vegetação? Caducifoliais, tá? Então elas são caducifoliadas, a gente fala. Por quê? Porque são plantas, até com uma questão climática, elas perdem as folhas, tá? No início do outono. E é até interessante, por quê? Porque ela não vai congelar durante o inverno ali as folhas, né? Outra questão é que facilita no início, quando a gente tem o início da primavera, o sol penetrar nas raízes e descongelar mais rápido o solo também. Mas eu também tenho, por exemplo, nossa vegetação de Mata Atlântica aqui, as plantas que são perennifoliais. O que seria perene? Por exemplo, a gente vai aprender perene na próxima semana em hidrografia. A gente vai ver que um rio perene é um rio que nunca seca. Então uma planta, né, uma vegetação perenifoliada, o que acontece? Ela sempre tem as folhas não caem. E aí eu posso definir também, acho que a Pri até já falou isso com vocês, eu lembro que eu peguei uma lousa depois disso. A ciculifoliada, aquela folha em formato de agulha, já, não é? Então, por exemplo, as plantas adaptadas aos climas muito frios, como por exemplo na floresta de coníferas ali no norte do Canadá, não é? A chamada aí taiga. O que nós temos na taiga? Plantas que são aciculifoliadas, ou seja, tem as folhas em formato de agulhas, tá? Mas eu também tenho aquelas plantas que têm folhas muito largas, que são as chamadas latifoliadas, tá? São plantas com folhas largas, são chamadas de latifoliadas, perfeito? Eu posso definir de acordo com a formação também. Por quê? Vamos lá. Uma vegetação que tem árvores de grande porte, como por exemplo a formação vegetal da floresta amazônica, eu vou falar que uma vegetação arbórea. Presta atenção no termo. Arbórea tem a ver com árvore, né? Mas também eu tenho paisagens, vegetações que são rasteiras, que são gramíneas, como por exemplo no Pampa, lá no Rio Grande do Sul, né, que é quase que uma pastagem natural. Então o que acontece? Eu chamo esse tipo de vegetação de herbácea, tá? Uma vegetação de campo. Eu posso ter também a vegetação sobre a ação do mar, como é o caso da duna, da restinga, dos mangues, tá? Eu vou chamar isso de vegetação litorânea, tá? E eu posso ter também, por exemplo, como é o caso de boa parte das espécies do cerrado, o cerrado que é uma savana, tá, pessoal? Então o que acontece? A gente vai chamar disso de vegetação arbustiva. Pensa num arbusto, que é uma árvore de médio porte, tá? Então de pequeno e médio porte, uma vegetação arbustiva. E quando essa vegetação ela é descontínua, né, ou ela desaparece uma parte do ano, não tem vegetação, a gente chama isso de vegetação desértica. Mas eu também posso classificar as vegetações, tá? Aí, de acordo com a variedade. Que variedade, professor? A variedade de espécies, não é? Tenho certeza que assistindo filmes, às vezes no cinema, os filmes que se passam, quer ver? Tinha aquele do vampiro lá, o Crepúsculo, né? Que eles têm uma floresta, a hora que eles sobem na floresta, as árvores são pinheiros exatamente iguais, não é? Ou, por exemplo, eu lembro daquele desenho Irmão Urso também, que era lá, não é? No meio de uma floresta que tinham as árvores também todas coníferas, né? Todas pinheiros exatamente iguais. Nesse tipo de vegetação, a gente fala que é uma floresta o quê? Homogênea, ou seja, as árvores são iguais, né? A palavra homo vem de igual. Quando você vai bater uma massa, né? Tá fazendo a receita do bolo, bata a massa até ela ficar homogênea, ou seja, a massa tem que ficar
com a mesma textura, né? Tem que ficar totalmente igual. Então uma floresta homogênea vai apresentar plantas da mesma espécie. Agora, diferente, por exemplo, dessa floresta, né, da chamada taiga, conífera, floresta boreal, os variados nomes que essas florestas lá do hemisfério norte recebem, ela tem aqui também no hemisfério sul, tá? Só estou dando como exemplo Sibéria, norte do Canadá, não é? Escandinávia, lugares que tem essa vegetação. Mas em alguns pontos aqui do sul ela também aparece. Mas, por exemplo, diferente dessa floresta de coníferas que a gente acabou de citar aí, do Crepúsculo, do Irmão Urso, sei lá, eu lembro que eu jogava um jogo no videogame que era Red Dead, que era de Velho Oeste, você ia lá para a montanha e tinha uns ursos, tinha um monte de coisa lá, também nesse sentido. Mas aqui, se a gente for na nossa Mata Atlântica aqui, vai dar fazer uma trilha, fazer um trekking, dar uma volta aí na mata, não é? A gente vai ver uma árvore diferente da outra, ou seja, uma mais grossa, uma mais fininha, tem uns arbustinhos, né? É bem variado, então a gente chama de vegetação heterogênea, tá? Com relação então à variedade, perfeito? A distribuição no mundo, pessoal, notem, esse mapa aqui, se a gente comparar ele com um mapa de clima, ele é muito semelhante. Por isso vem a importância da minha frase aqui, a vegetação é um espelho do clima. Por quê? As espécies de plantas, elas vão se adaptar ao grau de umidade, à quantidade de calor, ela vai se adaptar a essas, né, funcionalidades climáticas da região, a disponibilidade de água. Então, por exemplo, notem aqui, ó, nessa faixa aqui, ó, que é a faixa intertropical da zona climática, eu vou ter o quê? Florestas equatoriais e tropicais, essas florestas aqui densas, né, bem heterogêneas, com a vegetação, né, arbórea, às vezes de grande porte. Eu lembro que, por exemplo, na Amazônia eu tirei foto com uma samaúma que precisava de 25 pessoas para dar uma volta nela, de mão dada. Uma árvore de mais de 1000 anos. Você leva para o alto, você não vê mais ela, assim, você fica pequenininho em volta dela. Então, é adaptado a essa região, com muita precipitação e calor, não é? Então, vai ter aqui as florestas tropicais, as florestas equatoriais. Nessas mesmas áreas aqui, não é? Nós temos, olha só, também dentro da faixa aí intertropical, reparem que está mostrando aqui na África, mas a gente também tem aqui o Cerrado Brasileiro, são as savanas, né? As savanas são marcadas pelo clima tropical, ou seja, com as duas estações bem marcadas, né? Um verão quente e chuvoso e um inverno ameno e seco. Tanto que é comum, né, aquelas imagens que a gente vê, por exemplo, eu gosto muito, né, de assistir aqueles documentários de vida animal, principalmente da savana, eu sempre gostei muito. E aí você vê naquela época da seca os animais migrando para os rios, né? Aquele rio às vezes só lama, os jacarés lá, os búfalos, né, tem que ir lá tomar água, tomam aqueles ataques. A mesma coisa, estou recebendo algumas imagens até do Cerrado, né, com essa situação também de lagos muito secos, tal. Até por isso que a gente teve bastante caso de incêndio normalmente nessa estação seca também no Cerrado, tá? Aqui a gente vê a vegetação desértica, está destacando o deserto do Saara. A gente estudou também, não é, quando falamos lá dos fatores climáticos, a influência do deserto, né, que são normalmente nessas faixas aqui próximas aos trópicos e tem uma relação com as correntes frias, perfeito? E o que a gente repara aqui também? Por exemplo, ó, nas zonas temperadas já aparece a vegetação de floresta temperada, como por exemplo essa daqui, que vai ter aquela característica das 4 estações que são caducifoliadas, ou seja, vão perder as folhas durante boa parte do ano, tá? Ó, notem que interessante, a floresta de coníferas que eu falei para vocês, ela está aparecendo aqui, ó, dentro da zona intertropical. Mas aí, a gente estudou isso também, é um outro fator climático entrando em ação, a altitude, né? Está na região ali da Cordilheira dos Andes, ou seja, é uma vegetação que vai aparecer também aqui, ó, no extremo norte do Canadá, boa parte da Sibéria, norte da Europa, mas em alguns pontos devido à altitude, perfeito? E aqui a gente repara no mais extremo norte, não é? Onde eu tenho o quê? A chamada a vegetação de tundra. A vegetação de tundra é adaptada aos climas mais frios, são fungos e líquens. E aqui a gente repara o quê? Os campos de gramíneas, que a gente vai chamar normalmente de pradaria quando chove bastante, de estepe quando é seco, tá? Então vamos ver um pouquinho mais aprofundado de cada uma dessas paisagens. Bem, a tundra, pessoal, é uma vegetação presente, ó,
no extremo norte do continente, ela está naquela transição para as zonas polares, ou seja, o clima frio ou clima glacial, clima polar. O que acontece nessa área, né? É um tipo de vegetação pioneira, né? Ela é composta basicamente por musgos, líquens, tá? E algumas plantas herbáceas, ou seja, algumas plantas rasteiras, algumas gramíneas, tá? Ela vai se desenvolver normalmente no verão, quando a neve derrete, e você tem aí a oportunidade de ver, não é, a tundra. Extremo norte, uma vegetação pioneira, tá bom? Aí olha só, aquela que eu dei como exemplo, a floresta aqui, ó, bem o que? Homogênea, o mesmo tipo de espécie. É a taiga, tá? A taiga também pode ser chamada de floresta boreal, tá? Ou também, pessoal, de floresta de coníferas, tá? É muito comum. Por quê? Porque tem uma adaptação do pinheiro, né? Ele tem esse formato de cone, né? Então, por exemplo, a taiga, né? Ela é justamente por conta desse desenho aqui, né? Do pinheiro, né? Olha só, ficou parecendo uma árvore de Natal aqui. Então ela também vai ser chamada de floresta boreal, tá? Por quê? Porque está no extremo norte, tá? Ou coníferas. Por conta da árvore que lembra um cone, ela é bem, né? Bem homogênea, né? E vai estar ali nessa região aqui, pegando principalmente, né? Norte do Canadá, Alasca, Sibéria, norte da Europa, Escandinávia. Interessante, uma outra questão é que esse tipo de vegetação, normalmente os países que possuem, tá, as florestas de taiga, eles investem muito nisso daqui, ó, silvicultura. O que é a silvicultura? É o plantio comercial de árvores, tá? É muito comum aqui na nossa região a gente encontrar, por exemplo, né, as florestas plantadas de silvicultura, normalmente de eucalipto, que a gente investe aqui, não é? É uma planta da Austrália que se adapta bem ao clima brasileiro, tá? O que vem aqui que vai se utilizar muito a silvicultura, né? A indústria de móveis, tá? A indústria de papel celulose, então vai ser o plantio, isso aqui é de árvores, né? Deixa eu colocar aqui, ó. E vai ser utilizado pela indústria de papel celulose e indústria de móveis, né? Então, a Rússia, por exemplo, o Canadá, estão entre os maiores produtores aí de madeira. No Canadá, inclusive, toda a árvore tem que ser reposta. E é uma certa facilidade, por ser bem, né, homogênea, você consegue facilmente ir plantando e vai replantando, vai então fazendo o reflorestamento dentro do próprio bioma, tá bom? Já as florestas temperadas, elas vão estar justamente ali entre os trópicos e os círculos polares. Nas zonas temperadas são mais comuns no norte, porque é onde eu tenho mais, né? Esse tipo tem mais terra ocupando esse espaço, tá? Ela já foi muito desmatada, se a gente for ver, por quê? Porque as principais áreas eram aqui, tá? A Europa, principalmente a parte mais oeste da Europa, e aqui o nordeste dos Estados Unidos. São duas áreas com densidade demográfica elevada e com industrialização antiga. Então foram desmatadas no passado, tá bom? Então é bem irregular a presença dessas florestas naturais ali no hemisfério norte. E a grande característica dela é justamente ser o quê? Caducifoliais, ou seja, elas perdem as folhas durante o outono, tá bom? As florestas temperadas. Agora nos campos de gramíneas, ou seja, naquela vegetação rasteira, a gente define ela pelo grau de chuva, tá? Então o que acontece? Tanto estepe como pradaria são essas vegetações aqui, que parecem campos naturais, né? Pastagens naturais. Aquela vegetação de campos de gramíneas, tá? Uma vegetação rasteira. O que acontece? De acordo com o grau de umidade. Por exemplo, se está num clima semiárido, eu tenho essa vegetação, chove pouco, eu chamo de estepes, tá? Ou se está numa variação de clima temperado, como o subtropical lá no sul do Brasil,
vou chamar de pradaria. Mas é basicamente composta por plantas rasteiras, tá, herbáceas, e também alguns arbustos, tal, com gramíneas, tá? Então vai ter essa variação. Uma característica, a gente falou da floresta boreal com relação à silvicultura, normalmente os estepes e pradarias são utilizados já como pastagens. Vamos fazer uma relação com a aula de história? É só pensar o seguinte: qual era o principal produto do Rio Grande do Sul, tá? No período aí do Brasil colônia, no período do Brasil império? Era o charque, não era? A carne seca. E por que é a carne, né? O charque, mesmo a ocupação aqui, a disputa com a Espanha, né? Naquele período ali entre o Tratado de Tordesilhas, né? Um pouquinho antes de 1750, quando vem o Tratado de Madrid, era por conta da ocupação para a pecuária. Então, historicamente, a pecuária é sempre importante onde eu tenho esse tipo de vegetação, tá? Notem aqui, ó, no sul, aqui pega o sul do Brasil, territórios também do Uruguai e da Argentina. Aqui essa região é popularmente chamada de pampa, tá? Lembrar que o pampa não envolve só a vegetação. O pampa envolve um modo de se vestir, uma cultura, um modo de agir, né? A bombacha, o mate, tem toda essa questão que eu acho sempre importante frisar. A mesma coisa com o Pantanal, né? A gente vai falar do Pantanal daqui a pouco. O Pantanal não é só um bioma, o Pantanal era um modo de vida do pantaneiro, que tem se perdido um pouco, mas a gente sempre caracteriza assim, tá? Então, a gente vai ter essa vegetação presente aqui em várias áreas, algumas são estepes e outras são pradarias. Já as savanas, né, que a gente está observando aqui, ela vai ter, a savana é o cerrado brasileiro. Como que é uma savana? Vamos lá, todo mundo já viu uma savana, porque é muito popular, a gente acaba até às vezes vendo mais do que os nossos biomas daqui, não é? Eu vou lembrar agora aqui com vocês do Rei Leão, né? Tá lá, você vai ver lá o Simba, o Mufasa. Eu não vi ainda esse último aí, com os bichos que parecem de verdade, de computação, que eu achei meio zoado, assim. Eu olhei e não fui muito com a cara, não. Eu não imagino algumas cenas clássicas desse filme como ficariam, né? Com essa mudança aí. Eu não me estou me engano. Recusado, é claro. Enfim, o que acontece, galera? As savanas são compostas por árvores, tá? As árvores são espaçadas. Normalmente são árvores com casca grossa, né? O tronco, a casca do tronco é grossa e a raiz é profunda. Por que isso? Bem, é uma adaptação a ser uma vegetação tropófila. Esse nome aqui é o que faltou ali naquela questão. Por exemplo, vamos lá então aqui, ó, nas savanas, ó, são significa isso, tropófilas. É uma vegetação adaptada a uma parte do ano chuvosa, outra parte seco. Então ela é adaptada a ter o quê? Duas estações bem definidas. Verão. Chuvoso e inverno seco. Essa é uma adaptação das savanas. E atenção, né? É importante lembrar, ó, que a gente tem aqui a savana africana, tem a savana do sul da Ásia, do norte da Oceania, do norte da Austrália, e no Brasil o nosso cerrado, tá? O cerrado brasileiro é uma savana, tá? Então aqui o cerrado brasileiro é também uma vegetação de savana, tá? Então ela vai ser marcada por isso. O cerrado é um hotspot, tá? Isso é importante lembrar também, que é como é chamado aquelas vegetações que estão em risco, né, de serem extintas. Ó, falando em desenho aqui, é o Rambo, né? Eu adoro esse filme, eu quis colocar ele aqui no deserto. E depois faz bastante sentido, né? Quem dubla ele na versão original é o Johnny Depp. E deixaram um personagem parecido com o Johnny Depp. Não tá igualzinho o Johnny Depp? Igualzinho o Johnny Depp. Brincadeira, mas você vê, o jeitinho ficou igual, né? O Johnny Depp eu acho ele igual ao Tony Ramos. É um ator que faz tudo igual, né? O Jack Sparrow com o Chapeleiro, com o outro que sai agora do índio lá, tudo a mesma coisa, igual o Tony Ramos. O Tony Ramos faz o grego, o italiano, é tudo a mesma bosta. Enfim, desculpa Johnny Depp, se você estiver ouvindo aí no YouTube, não tá, nem fudendo. Enfim, aí tô falando muito palavrão porque tá transmitindo, né? Eu esqueço. Enfim, galera, ó,
A vegetação de deserto ela é adaptada ao clima árido, porque ela vai ter aí algumas vegetações que são temporárias, ou seja, são plantas que entram em dormência na época da seca, e se chove ocasionalmente no deserto, elas nascem, tá? Mas além disso, eu tenho que tipo de plantas? Xerófilas e também aí cactáceas, tá? Então normalmente se chove, vai brotar algumas que são temporárias, tá? Mas eu vou ter o cactus. Aí qual que é a adaptação, né? É legal entender isso. Gente, ó, o cactus, ele é uma vegetação adaptada ao clima muito árido, ao clima muito seco. Por quê? Por onde que a planta perde água? Por onde que a planta vai fazer a sua evapotranspiração? Pela folha. Então, para não perder água, o cacto não tem folha, ele tem espinho no lugar da folha. Mas a gente pensa assim, tá bom, professor, mas a folha é importante para a árvore. A gente aprendeu em biologia que é na folha que vai ter a clorofila que vai fazer lá a fotossíntese, não é? Pois é, o cactus ele tem o tronco com essa clorofila, por isso o tronco dele é verde, ele faz todo esse processo pelo tronco, né? Então uma planta aí adaptada à vegetação de deserto, né? Os desertos a gente já conferiu, inclusive a influência das correntes frias, né? Na existência deles ali. E as florestas tropicais, né? A gente está somando aqui tanto floresta equatorial como tropical, que ambas estão dentro o quê? Da zona intertropical. Ó. Ele até destaca aqui a linha do Equador, para a gente perceber o que? Floresta amazônica, floresta do Congo, aqui na Indonésia, tá vendo? Tailândia, Mianmar, Laos, Camboja, tal, no Sudeste Asiático, a presença dessas vegetações, que são as mais ricas em biodiversidade, né? Justamente pela questão climática ali, né? O clima tropical e equatorial. Então elas vão ser florestas, né? Arbóreas com árvores de grande porte, vai variar de acordo com a proximidade ou não da água, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nisso, tá? Por quê? Porque a gente vai destacar agora as paisagens vegetais do Brasil, né? Então a gente vai levar em conta as características naturais do território para falar aí das paisagens do Brasil, começando pela floresta amazônica, né? Então uma floresta equatorial, tá? Uma floresta que a gente vai chamar de equatorial, ela vai ser constituída por quê? Grandes espécies de aves, árvores muito grandes, eu falei aqui, tem a castanheira, tem a samaúma, cedro, árvores gigantescas que passam de 60 metros de altura, não é? E ela vai ter uma variação. Qual que é a variação da floresta amazônica, né? Ela vai ter uma variação que funciona assim, ó. Deixa eu desenhar aqui. Vou fazer aqui, ó. Não é apagando tudo já. Não, vamos começar de novo. Posso apagar aqui? Já pegaram? Já? É mais ou menos assim, ó. Então o que acontece, galera, com a floresta amazônica, né? Eu vou ter essa área aqui, ó, que é constantemente alagada, tá vendo? As plantas aqui estão sempre abaixo d'água. Mas eu tenho uma área que na época de chuvas, ela vai alagar também, tá? E eu tenho uma área que está já mais distante disso. Como funciona? Aqui, ó, na área constantemente alagada, eu chamo isso de mata de igapó, tá? Constantemente alagada, tá? Então vamos lá. Mas eu tenho nessas áreas aqui, ó,
que vão se alagar de vez em quando aqui, a chamada mata de várzea. Vai alagar no período de chuvas intensas, no período de cheias, tá? Então, ó. Alaga nas cheias. E eu tenho aqui, tá, a chamada mata de terra firme. Ou seja, são áreas que nunca alagam, é onde estão as principais espécies, tá? A samaúma, a castanheira, árvores aí gigantes, árvores que a gente perde de vista. Então, essa aqui é a formação, tá, da floresta amazônica aqui, ó. Floresta amazônica. Agora eu vou falar um pouquinho da Mata Atlântica. Olha só. A Mata Atlântica, a gente tem aqui o nosso bioma, né? Eu acho que Itapevi tem bastante área de Mata Atlântica, é bonito de ver. Gosto bastante no caminho, né? A gente passa às vezes em alguns lugares e tá aquela formação que o Aziz Abissabri vai chamar de mares de morros, tá? Por quê? Quando eu vou definir por domínio morfoclimático, eu posso chamar essa região litorânea de mares de morros, tá? Por quê? Por conta dessa formação maremolar, né? Chamada de meias laranjas. É como o nosso relevo aqui. A gente repara bem isso, se puder, né, observar de um ponto mais específico aí. Então, a Mata Atlântica, tá? Aqui nos domínios morfoclimáticos, ó. A mata Atlântica, que devido à classificação do Abissabri a gente chama de mares de morro. Por conta do quê? Dessa formação aqui em meias laranjas, né? Mamelonares. Por conta dessa formação do relevo que é assim, ó. Né? Por isso que mares de morro devido à classificação aí dos domínios morfoclimáticos, tá? Aqui, ó. Eu falo em domínios morfo. Olha, quase pouco. Odeio quando eu meço errado. Bem, mas o que acontece? A Mata Atlântica, devido ao processo histórico de ocupação do território brasileiro, é uma das nossas vegetações menos preservadas, ou seja, restam, isso vai variar bastante, alguns falam em 5%, 7%, mas é um dos mais devastados. Por isso ela é considerada o quê? Um hot spot. O que é um hot spot? É uma classificação que surgiu em 1989, um biólogo chamado John Mayers. Ele estabeleceu alguns dos pontos que haviam mais risco de extinção de espécies, um bioma muito destruído, resta então uma pequena parcela da vegetação original, a densidade demográfica em torno dela é muito grande. Vamos pensar aqui em Itapevi, a gente acabou de dizer que nós temos muita Mata Atlântica aqui, mas vocês não veem muitas vezes áreas sendo desmatadas pelo avanço da população, pela ocupação do território, tanto em grandes obras de grandes empresas, não é? Obras que são muitas vezes favorecidas pelo poder público, como até mesmo em ocupação, algumas ocupações irregulares, quer dizer, há uma pressão muito grande, porque a densidade demográfica, a população cresce, a cidade se desenvolve. Se a gente acompanhar a Mata Atlântica, ela se dá aqui ao longo do litoral, ela tem uma grande influência do clima o quê? Tropical litorâneo, dessa umidade vindo aqui. Só que se a gente parar para pensar, olha, 80% da população brasileira vive nessa faixa de até 200 quilômetros do litoral. Vamos pensar em atividade econômica? Vamos fazer uma relação com a história? Vamos lá. Cana-de-açúcar no Nordeste, foi em que área? Aqui no litoral, o Solo de Massapé, né? Importante aqui nessa área aqui o Solo de Massapé. Vamos falar então em ouro em Minas Gerais, também pegou essa área. Café,
São Paulo, norte do Paraná, também pegou essa área. Industrialização, começou aqui pelo Sudeste, também na área da Mata Atlântica. Então olha só, as principais atividades econômicas ao longo da história do Brasil se deram em locais de origem de Mata Atlântica. Desde lá da exploração do pau-brasil, não é? Até a nossa recente industrialização no século XX e crescimento urbano. Então tudo isso exerce uma pressão muito grande, por isso que é um dos mais ameaçados aqui, considerado um hotspot. Qual que é o outro que a gente vai ver que também é um hotspot, pessoal? É o Cerrado. Eu achei que ia vir o Cerrado, depois quebrou aqui. É a Caatinga que está vindo antes. Mas vamos lá. A Caatinga, né? O termo Caatinga, né, vem aí do tupi mata branca, tá? Camata tinga branca. O que significa isso? Porque ela fica esbranquiçada aqui no período das secas, tá? A Caatinga é uma vegetação aí da região nordeste, lá do sertão nordestino. Lembra do sertão? Que a gente até discutiu, não é? Ele é uma depressão, então tem toda aquela questão do Planalto da Borborema que freia a umidade vindo do Oceano Atlântico, impedindo, causando as chamadas chuvas orográficas. Lembra? Chuvas de relevo na região. Então, a gente tem aqui a Caatinga, que é uma vegetação adaptada ao clima semiárido. Mas é bonita a Caatinga, viu, pessoal? E tem essa questão, né? Então vai ser aqui, ó, mata branca, o termo que ela significa, né? Porque ela fica espreguiçada na época da seca, né? Então a Caatinga, ela vai ter aí adaptado às funções de plantas o quê? Das xerófitas, adaptadas aí à escassez de água, né? Então vai apresentar esse tipo de planta e também cactáceas, né? Também cactos aí muito presentes. É legal que assim, muitas das plantas da Caatinga, ela tem muitas plantas o quê? Endêmicas, tá? O que significa uma planta endêmica? Só existe nesse bioma. Um dos grandes problemas da Caatinga é que ele é um dos biomas menos protegidos no Brasil, tá? Somente 0,28%, não é, estão protegidos por unidades de conservação, parques. Então, é um bioma que sofre hoje uma ameaça do avanço do agronegócio. O agronegócio avança hoje na região da Caatinga, graças à irrigação, né, ao processo de irrigação, e também a urbanização crescente ameaça aí a Caatinga, tá? Já no sul do Brasil, nós temos a mata das araucárias, que junto aí com a Mata Atlântica é um dos biomas mais ameaçados. Também resta menos de 10% da área original. Qual é o símbolo dessa floresta? É justamente o que? A araucária, o pinheiro do Paraná, tá? Então aqui é a mata das araucárias. Ela vai ter como árvore símbolo a araucária. E também é muito desmatada, resta pouco da vegetação original. Quais foram os motivos de destruição da mata das araucárias? Uso da madeira, tá? A madeira aí considerada uma madeira nobre. A gente também teve o avanço da agropecuária, principalmente do café ali na região, tá? E inclusive para dar o avanço e a utilização dela pela indústria de imóveis, tá? Resta pouco então da vegetação original. E agora aqui fala um pouquinho do cerrado, né? O cerrado é a nossa savana, tá? Ele vai ter uma variação que vai desde aí de Campo Limpo até o Cerradão. O que acontece com o cerrado? Ele é uma savana. Então ele vai ter aquela situação, ó, árvores espaçadas, tá? Com uma vegetação arbustiva entre elas, tá? E essas árvores têm aquela característica de serem o quê? Árvores de tronco retorcido, casca grossa e raízes profundas, para se adaptar à questão de serem plantas, então, tropófilas, plantas adaptadas a uma estação chuvosa e depois uma estação seca,
tá? É muito comum no Cerrado, a gente tem nas áreas próximas de rios, a gente chama de matas de galeria. O que é mata de galeria? Que ela é uma formação já, que a gente chama de cerradão, que é uma formação já bem florestal, que já lembra uma floresta, sai daquela característica de savana das árvores espaçadas e fica uma vegetação mais densa, tá? Vou fazer aqui o cerrado, então, ó. O cerrado aqui é uma savana. Atenção, o cerrado junto com uma mata atlântica é o outro hotspot que a gente tem no Brasil. Por quê? Porque também é um outro bioma que está sendo muito ameaçado, com uma enorme quantidade de espécies em extinção, e todo ano ele é muito desmatado. O cerrado hoje tem dois problemas, um são as queimadas e o outro é o agronegócio, que são problemas que se atuam muitas vezes juntos. A gente sabe que o agronegócio é que vai promover essas queimadas para consolidar ali. A gente sabe que o Brasil, infelizmente, aumenta a produção no campo, não com mais tecnologia, não com aprimoramento muitas vezes, mas com aquela expansão da fronteira agrícola, ou seja, a gente vai desmatando novas áreas para aumentar aí. É lógico que a gente já percebe no atual momento uma pressão internacional muito grande no Brasil em cima disso, né? 2 semanas atrás, o vice-presidente Hamilton Mourão tentou até fazer uma limpeza de barra do Brasil e chamou os embaixadores de vários países para sobrevoar a Amazônia. É lógico, a Amazônia é muito grande, se você fizer uma rota, você consegue esconder, não é, as áreas que estão sendo desmatadas, escolher trajetos onde você tem a floresta preservada. Mas não colou muito, não funcionou muito, por quê? Porque as autoridades, esses países sabem que se você fizer uma análise daquilo que a gente até já estudou, das imagens aéreas, que são muito utilizadas hoje para combater o desmatamento, a gente enxerga aí que o desmatamento é grande, tá? Então, o cerrado é um hotspot, ele vai ter uma variação ali, são plantas tropófilas, né? E ele vai ter aí, hoje, né, a questão disso, a grande ameaça é o agronegócio. Hoje, com relação ao cerrado. Essa é a variação do cerrado, ó, que vai então, desde o que cai no Enem, esse esquema aqui, ó. Desde campo limpo, campo sujo, campo cerrado, cerrado estrito senso e o cerradão nas matas de galeria, que já são florestas, né? Nas chamadas matas de galeria, que estão aí nos fundos de vale, próximos aos rios. O Pantanal, gente, o Pantanal é algo único, algo sensacional. Por quê? O Pantanal, ele é uma transição, ele é um bioma ecótono, tá? Ele é uma transição entre campos, porque ele está numa área baixa, e florestas, né? Ele vai estar ali na planície do Pantanal Mato Grossense. A gente estudou essa unidade de relevo 2 semanas atrás, e ele tem toda essa riqueza. Hoje, infelizmente, também, não é? Devido até a certas... O Pantanal sofre com vários problemas. Um deles, por exemplo, é um aumento da contaminação das suas águas por agrotóxico. Por ele ser aí uma planície, né, e ele está em volta de algumas áreas de planalto, onde o escoamento superficial da água leva esse agrotóxico para lá. Um outro problema é que durante a estação seca, neste ano a gente teve muitos incêndios, né? Aí cerca de 27% do Pantanal queimou esse ano. Isso é muito grave porque é um bioma riquíssimo tombado pela Unesco, tá? E por último aqui, falta falar da vegetação litorânea e da Mata dos Cocais. Mas ó, os campos, aquilo que eu mostrei para vocês, isso aqui são as pradarias do sul, campo ou pampa, tá? É uma vegetação rasteira de gramíneas que hoje ela tem sofrido certo impacto da pecuária, porque o pisoteio do gado faz ocorrer um impacto ambiental chamado arenização, que é afloramento de areia nesse solo, que pode gerar até desertificação. E outra questão é que o que avança muito, né, nessa área hoje? A silvicultura, tá? O plantio de eucalipto para a indústria de papel celulose. Aí você fala assim, poxa, Caio, mas eu acho que se plantar árvore não dá problema, né? É de boa plantar árvore, tá? Depende, pessoal. A silvicultura, ela tem um impacto muito grande. Alguém já ouviu essas áreas sendo chamadas de desertos verdes? Porque o que acontece? O eucalipto, né? Todo mundo já conhece o eucalipto, né? Quando você cresce, a avó, aquela sua tia fala, nossa, menino, cresceu, parece que tá tomando chá de eucalipto, né? Porque o eucalipto cresce muito rápido. E por crescer rápido, ele suga muita água do subsolo.
Então o eucalipto ele vai sugar toda a água ali do lençol freático. Um dos impactos é esse, e está um avanço muito grande nos campos do sul. A vegetação litorânea no Brasil, eu vou destacar 3 principais. Um deles é o mangue, né? O mangue é uma área que a gente vai chamar de ecótone. O que é uma área ecótone, pessoal? Deixa eu até colocar aqui, ó. Então, ecótone, o que é isso aqui? É uma área de transição, tá? Entre um bioma e outro. Então, quando eu tenho aqui, por exemplo, tá, vou ter aqui um bioma da floresta amazônica. E aqui eu tenho o cerrado. Nessa transição, é uma área ecótone. Por quê? É quando eu começo, porque assim, a gente fala de fronteira. Como que é a fronteira na geografia política, né? Eu estou de um lado da ponte que é Brasil, do outro lado da ponte é Paraguai. Só que com vegetação não é assim. Como funciona uma vegetação? Eu estou numa área, então aqui tem árvores da floresta amazônica. Então começa a aparecer várias árvores. Aí o que acontece? Aparece uma espécie de cerrado, de repente outra espécie de cerrado. Aí começa a diminuir as espécies de floresta amazônica e aumentar as espécies de cerrado. É uma transição. Então nas faixas entre os biomas, eu tenho essas áreas aí de transição, tá? E a gente considera o mangue, pessoal, uma transição, um ecótono entre o bioma marinho e o bioma terrestre. Não é à toa que o mangue é muito importante, por exemplo, para a preservação da vida marinha. Ele é um berçário de espécies. Muitos peixes de mar entram no mangue para se reproduzir. Uma outra característica do mangue são os caranguejos, né? E os mangues são áreas protegidas que hoje, infelizmente, também no Brasil desmata muito. 2 situações do mangue, ou o desmatamento, ou é a contaminação que mata o mangue, que destrói o mangue. O mangue está muito presente, inclusive eu gosto muito de um som, não sei se vocês conhecem, são uma geração que não sabe muito. Vou deixar a direção de casa para vocês, Nação Zumbi. Conhecem Nação Zumbi? Tem um álbum deles que acho que é de 95, 97, não lembro, da Lama ao Caos, Chico Sainz, Nação Zumbi. Porque eles têm uma grande influência na sua obra, talvez nos grandes nomes da geografia brasileira, que é o Josué de Castro. José de Castro é um médico de Recife, que ele foi o fundador da FAO, que é a Food and Agriculture Organization, da ONU, que é o órgão da ONU que é responsável por combater a fome no mundo. E um dos livros do José de Castro mais famosos é o Geografia da Fome. Nesse livro ele discute o homem caranguejo, que era aquela pessoa, né, miserável ali das áreas periféricas de Recife, que passa um dia inteiro no mangue caçando caranguejo, pegando caranguejo para vender na beira da estrada para sobreviver, tá? Isso vai, então, uma questão social muito ligada aos mangues, que hoje estão sendo destruídos para virar condomínios, né? Infelizmente. E agora aqui, ó, por último, a Mata dos Cocais, né? A Mata dos Cocais está nessa transição aqui, ó, pessoal, tá? Entre, ó, a Caatinga, a floresta amazônica, eu tenho aqui a Mata dos Cocais. Ela é uma floresta rica em palmáceas, em plantas que são oleaginosas. Existem 2 árvores principais lá, tá? A carnaúba, que se extrai no óleo, né? Acho que alguém já deve ter usado aqui, não sei se tem chão que encera chão de casa, ou já passou já trabalhou em algum lugar aí que usava óleo de carnaúba, ou já usou em casa para limpar carro e tal. É bem comum o óleo de carnaúba, né? Além do babuaçu, que também é muito utilizado. Até entra uma outra questão social muito forte ali em algumas regiões do Maranhão, por exemplo, que são as catadoras de coco babuaçu, né? Elas hoje têm a permissão por lei de entrar nas fazendas e retirar esse babuaçu, mas é um trabalho com superexploração, mão de obra análoga à escravidão, trabalho infantil, né? Hoje tem um interesse muito grande da indústria cosmética nessa região. A Natura tira dali, da Mata dos Cocais, vários itens que são utilizados como matéria-prima nos cosméticos da empresa, né? Então tem esse interesse da empresa, da indústria de cosméticos. E aqui o mapa, então a gente viu isso tudo aqui, ó. Vamos lá. Floresta Amazônica, maior bioma, ocupa aí 45% do território brasileiro, nesta área. O Cerrado, ocupa boa parte do Brasil central, também expandindo em partes do Sudeste e também Nordeste aqui, tá? Além de partes dos Tocantins também do Norte. Então aqui o Cerrado, tá? Olha só, a Caatinga aqui no sertão do Nordeste, perfeito?
No litoral eu vou ter o quê? A Mata Atlântica aqui, tá vendo? Pegando essa faixa litorânea. Pantanal, florestas matas araucárias, né? O Pampa aqui. Então, aqui, ó, a gente acabou de ver agora, a Mata dos Cocais, né? Além da vegetação aqui litorânea, né? A chamada restingas e os manguezais. Também tem as dunas, né? Que são aquelas grandes quantidades de areia que vão se movimentando com o vento, também quando a gente fala em litoral. Gente, agora é o seguinte, ó, página 520, vamos resolver uns exercícios aí, para ver se a gente pegou bem aí. Ó, a gente vai fazer agora, pessoal, o 73, página 520, ó. Fazer os exercícios aí. 7,3, 7,4 e 7,5 agora, vai. Vamos para 7,6 também, vai. Pessoal de casa, ó, a página 520, 7,3, 7,4, 7,5 e 7,6.
20. Tem a escovar o dente com pressa, ó. Escovar o dente com pressa, atrasado sempre, né? Hoje foi aqueles dias que eu tava adiantado, aí eu resolvi, sabe, dar aquela atrasada, aquela enrolada pra você sair atrasado. Alguém faz dessa também? Ah, eu tô muito adiantado, deixa eu sentar aqui pra me atrasar um pouco. Tem vários memes disso, né? O que eu mais gosto é aquele assim, já tô indo, tô chegando, a pessoa tá na banheira. Eu dou dessas, mas quando dão comigo eu fico bravo também. Não é verdade? Isso é chato, né, pessoal? Você marca às 8, o povo chega às 10h30. Mas se chegar às 8 também eu não tomei banho. A cerveja tá quente, né? Não aconteceu nada. Essas 3 tá fácil, né? Tá aqui, né? De boa. Já acabaram ou não? Vou corrigir tudo? Falta ainda alguns. Vai bem. Eu vou responder essa questão que eu não entendi. Você já mandou bem. Ó, faz o seguinte, isso aqui é uma dica. Tá? Você sabe qual que é o clima, não sabe? Isso aqui tá diferente, tá chamando, tá com um nome um pouco diferente, um complemento diferente. Mas qual é o clima do Brasil Central? Eu chamei de tropical típico nas aulas, ele chama aqui de tropical semiúmido, que é o nome menos usado, mas é a mesma coisa que o tropical típico. Semiúmido porque tem as 2 estações bem marcadas, sabe? Aquilo que eu falei, verão quente e chuvoso e inverno ameno e seco. Essa eu ia até citar isso, assim, que é um pouco de jogo de cintura, de improviso ali. Mas vamos lá. A primeira, que é a 73, ó, da UMESP. Você que era a Unesp? UMESP. Não, talvez pode ser metodista. Né? Ó. Observe atentamente a figura abaixo que representa esquematicamente os degraus da vegetação da Amazônia. A floresta amazônica possui 3 degraus de vegetação, sendo por base os níveis altimétricos representados na figura pelos números 1, 2 e 3. Assinar a alternativa abaixo que representa melhor esses números. Pessoal, qual que é o número 1 aqui? Mata de terra firme. Mata de terra firme. Qual que é o número 2? E o número 3? Igapó. Então, qual é a alternativa que melhor põe essa ordem? Era logo A, não é? Alternativa A, ó. Mata de terra firme, mata de várzea e mata de igapó. Aí, essa estava tranquila aí, perto dentro da explicação. A 74 do Mackenzie, vocês vão ter que pegar bem nas entrelinhas aí as coisas que eu citei, quase tudo aqui. Eu fui falando dos impactos ambientais e do que provocou em cada área e mais ou menos o tempo histórico, não é, dessa devastação. E é justamente nesse sentido que vai a questão. Olha só, Mackenzie, São Paulo. O mapa apresenta as áreas onde a vegetação original foi intensamente alterada pela ação antrópica. Sobre elas, considere as seguintes afirmações. Afirmação 1, a área A, ó, que está aqui, ó. A área A foi devastada em época recente como consequência da expansão da fronteira agrícola e da exploração mineral. Sim, essa região toda aqui eu chamo de área do desmatamento. É uma região que tem sido desmatada muito na Amazônia, não é? Tanto que a gente repara, por exemplo, ano passado, em agosto, né, muita repercussão quando o INPE divulgou as imagens de um aumento de 273% do desmatamento na Amazônia.
principalmente para dar lugar aí, não é, a pastagens. Então há esse crescimento da agropecuária, mas também em algumas áreas o garimpo, né, a exploração ilegal de minérios, também exerce uma grande pressão nessa área. Verdadeira afirmativa 1. E a 2, ó, a área B, vamos estar aqui, a área B está bem no litoral, pegando a Mata Atlântica aqui no Nordeste, ó. A área B foi desmatada em consequência do incremento da produção industrial nos estados nordestinos após a década de 1970. Gente, o litoral do Nordeste, a Mata Atlântica do Nordeste, começa a ser desmatado logo no início da colonização. Inclusive vai dar o nome, né, ao nosso território, que era a retirada da madeira do pau-brasil naquela área. Logo em seguida vem qual? Qual que é o grande, né, ciclo econômico do Nordeste durante o Brasil colonial? A cana-de-açúcar. Então, para ter a monocultura de cana, afinal era o principal produto nas pautas de exportação brasileira no início da colonização, a cana. Então, se a gente analisar, gente, esse desmatamento aqui da letra B no mapa, que pega o Nordeste do Brasil, é um desmatamento muito antigo, né, enraizado lá no início da colonização para a exploração do território do Nordeste, com, não é, o plantio de cana, primeiro a retirada de madeira e depois o plantio de cana. Então, a letra B não está correta. E olha só, a letra C mostra aqui o Sudeste, que fala o seguinte, ó, na área C, a principal responsável pela devastação foi a descentralização industrial verificada no estado de São Paulo a partir da década de 1950. Primeiro ponto, a gente vai estudar a industrialização. A desconcentração industrial, ela vai começar a partir dos anos 90, tá? Quando São Paulo satura e as indústrias vão embora. E outra questão que é importante lembrar é que o desmatamento nessa região não começa com a indústria. A gente tinha aqui já, por exemplo, no Sudeste, o período do ouro em Minas Gerais, responsável por muito desmatamento, né? A questão da exploração mineral em Minas, e depois o café. Depois o café aqui no estado de São Paulo também. Então, não está aí relacionado com a indústria, é lógico. Eu destaquei a industrialização, destaquei como das consequências, da ordem que vai vindo ali. Mas não começou, né? Não foi o grande responsável pelo desmatamento. E também, mesmo se fosse, está errada a informação aí da desconcentração industrial já na década de 1950. Deixa eu tomar aqui. Agora, olha aqui, a 75 da ESPM São Paulo. Considere o esquema referente. Então ele mostra ali, ó, um planalto, tá vendo? Uma borda de planalto. Tô até vendo as escarpas aqui, olha só, né? Já lembra que a gente viu que no Brasil Central a gente tinha muitos planaltos ali, naquele perfil, né? Lembra do perfil, do relevo do Brasil, de 2 aulas atrás, não é? 3, na verdade, a gente ficou 2 no clima, né? E aqui o cerrado, ele mostra uma vegetação de cerrado, e o clima X com temperaturas em geral acima de 18 graus, chuvas concentradas em parte do ano, ou seja, no verão, não é? Bem, gente, o clima X, olha só, vamos pensar o seguinte, sabendo de clima, sabendo que o Brasil Central, vocês poderiam, essa questão é chave na aula de hoje. Por quê, gente? Porque eu gosto de questão quando ela pega um pontinho mais difícil, que existe aquele joguinho de cintura, a gente tem que às vezes achar outra forma de resolver a questão, às vezes até por eliminação. Olha, por exemplo, aqui, eu vou pensar aqui, ó, tropical de altitude. Sabe que o tropical de altitude está aqui entre São Paulo, né, e Minas Gerais, principalmente, dentro do mapa de clima. Então, não pode ser o tropical de altitude, teria até um clima mais frio, né? Então, não daria para ser. O semiárido, a gente sabe que é lá na Caatinga, no sertão, no Nordeste, não é? O equatorial, a gente lembra que é o da região amazônica, perfeito? E o subtropical, vocês sabem que é no sul do país. Vocês lembram disso da aula passada? Por isso que é muito legal. Eu sabia que tinha que vir logo em seguida, né? Porque vocês viram como tem relação as aulas de clima com as aulas de paisagens vegetais. E aí está o nome tropical semiúmido. E o mais engraçado que eu falei, tropical típico, né? Tropical continental. E também ele é chamado, pessoal, de tropical semiúmido, tá? Que é o tropical do Brasil Central. Lembra lá as variações, né? Alguns chamam aqui de tropical semiárido e aqui de tropical semiúmido, tá? Poderia haver por eliminação, sempre dá um pouco de insegurança porque é um nome pouco usual, tá?
E agora, olha só, a questão 76, uma questão do Enem 2011. A imagem retrata a araucária, árvore que faz parte de um importante bioma brasileiro, que, no entanto, já foi bastante degradado pela ocupação humana. Então, a mata aí das araucárias, galera. O que acontece ali? Ó? Uma das formas de intervenção humana relacionadas à degradação desse bioma foi... Então, quando eu destaquei aqui, quais são as principais atividades aí que promovem, né, a exploração e a destruição deste bioma? Era a alternativa D. O avanço da indústria de papel celulose a partir da exploração da madeira, extraída principalmente no sul do Brasil. Porque, A falava em extrativismo mineral metálico, voltado à sua exploração na região sudeste. O estado do Paraná e Santa Catarina não são grandes destaques nesse sentido. Aqui, olha, a contínua ocupação agrícola intensiva de grãos na região centro-oeste do Brasil. Bem, o bioma da Mata das Araucárias é um bioma da região sul, tá? Envolve principalmente os estados do Paraná e Santa Catarina. Olha aqui a Mata das Araucárias, ó. Está aqui no sul, não poderia ser, tá? Olha só, o processo de desmatamento motivado pela expansão da atividade canavieira no Nordeste. Eu não entendo a relação, né, de explorar cana no Nordeste com o desmatamento aqui das araucárias, perfeito? E a E falava em adensamento do processo de favelização sobre a área da Serra do Mar do Sudeste. A única que falava de sul do Brasil, que é onde se encontra a vegetação, né, da Mata das Araucárias, era justamente o que, pessoal? A alternativa D, tá? Envolvia a região correta, a região onde realmente acontece aí esse tipo de impacto. Tem os outros exercícios, eles estão meio fora de contexto aqui, tá? Falando muito de geografia urbana, perfeito? Ah não, achei um interessante aqui, ó, o 81 da página 522 da FUVEST. Sobre aí o desmatamento. Eu gosto muito de trabalhar com charge, né? Com esse tipo de imagem, esse tipo de leitura, interpretação, né? Acho muito válido, muito importante a gente trabalhar com esse tipo de linguagem, até porque uma das competências mais exigidas do Enem é a competência leitora. E a gente não lê só texto, a gente lê foto, a gente lê um anúncio, a gente lê um quadro, a gente lê uma charge, e tudo isso está presente nas provas, né?
E aí nessa questão aqui não é diferente, a gente tem duas charges na verdade, não é? De dois cartunistas separadas por um longo período ali, olha só. Ordem e progresso, vê assim a madeira sendo retirada, tá vendo ali? Todo o verde da bandeira já foi, não é? O amarelo está escasso e parece que o azul está bem poluído, não é? A gente analisando a primeira que é do Eiffel. E a segunda do Dawson, Código de Barras Florestal. Com certeza uma referência ao Código Florestal, o novo Código Florestal de 2012, que inclusive tem um filme, pessoal. Ah, bom, eu sempre fico de indicar e esqueço, ó. Deixa eu colocar ali um filme para vocês assistirem no YouTube, muito legal sobre esse tema, chama Lei das Águas, tá? Aqui é o DOC. Vou colocar aqui DOC de documentário, tá? Lei das Águas. Eu assisti lá no LIF, no pré-lançamento na época. Esse documentário aqui, Lei das Águas, ele fala do novo Código Florestal de 2012, que foi aí votado, né, durante o governo da Dilma Rousseff. Novo Código Florestal, muito criticado por muita gente, porque diminuiu as áreas de preservação permanente, né? Aí unificou a APP e reserva legal, várias transformações que foram oriundas desse novo Código Florestal. Então vale bastante a pena, ele está disponível 100% no YouTube, tá? Tem ele completinho no YouTube. Eu costumo passar bastante ele aí para os alunos, tá? Uma sala de aula, porque envolve essa questão aí, até estava fazendo uma referência, né? O novo código, só que aí é o código de barras. É o seguinte, ó, as charges, respectivamente dos cartunistas Eiffel e Dawson, estão separadas por quase 30 anos de história, mas unidas na crítica a... É meio parecido, as alternativas estão bem parecidas, mas a que está completamente ligando aí as duas charges, tá? É aqui ao desmatamento extensivo e indiscriminado das florestas brasileiras, tá? Por quê? A primeira fala o seguinte, ó, ao preço no mercado internacional da madeira extraída na floresta brasileira, bem, não é essa a crítica da charge, né? Até foi uma polêmica recente do Bolsonaro, né, que falou que ia entregar a lista de países que compram madeira ilegal, mas enfim, se ele tinha essa lista, tinha que já ter agido, na verdade, né? Até um ponto que eu achei que ia dar tempo de falar mais para vocês, que é chocante, pessoal, esse negócio de madeira ilegal na Amazônia. Vocês não sabem Narcos? Já viram aquela série Narcos, os traficantes ricão lá, o Escobar, bilionário e tal? Gente, traficante de madeira é a mesma coisa, é o mesmo poder financeiro. Vocês terem uma ideia, um cara que trabalha dentro da mata, identificando as árvores para cortar, ele tira em média 30 mil reais por mês, tá? É muita grana que envolve esse... Porque tem madeira que o metro cúbico vale 12 mil dólares. Então tem madeira que é muito cara mesmo. Então é um negócio bilionário, é um negócio criminoso, daquelas coisas assim. Quem ameaça denunciar é assassinado. O negócio ali da madeira é tão... assim, é um negócio que eu não fazia ideia de que movimentava tanto, mas tanto dinheiro mesmo, tanto poder. Mas enfim, não era. A AB falava da presença do capital estrangeiro na exploração de madeira, também não está relacionado a isso, apesar que existe. Outro fala exploração ilegal via países vizinhos de madeira explorada no Brasil, também não é esse o ponto. É a D, né? Desmatamento extensivo e indiscriminado das florestas do país, que sempre existiu e vai continuar existindo, só que a gente tem que voltar pelo menos a combater, né? Vamos lá, pronto? Pessoal de casa, obrigado. Gente, ó, semana que vem é hidrografia, tá? Bem importante, a gente vai falar das bacias hidrográficas, os elementos das bacias, as principais bacias brasileiras e o seu uso. Água é um tema recorrente, olha só, pode ser até tema de redação. Então fiquem ligeiros aí, fiquem espertos. E ó, semana que vem tem mais indicação. Tem um outro bem legal para falar sobre água, né? Eu vou deixar semana que vem a indicação para vocês, tá? E olha só, eu tinha falado para Dani, sempre trazer temas de atualidades, desmatamento e biopirataria também são bons temas aí para atualidades, pode aparecer na redação. A gente discute um pouquinho mais isso semana que vem.